Olá, ouvintes da prestigiada Catedral FM. Aqui estamos em mais um programa Conexão com Valores da Uniapac ADCE Rio, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Aqui o Elmair Neto que vos fala, na companhia de Alberto Galo e Alberto Bluar, hoje tendo a satisfação de recebermos o nosso associado, o jovem Luiz Felipe Sabá, que participa também do nosso movimento da ADCE Jovem Rio. Seja muito bem-vindo, Luiz. É um prazer inenarrável estar aqui. Que beleza. Espero contribuir bastante. Então, a gente queria que você contasse um pouco da sua história, sua trajetória, como que você... A DCE é uma associação ligada um pouco a empresários cristãos, ligado a como a gente faz essa conexão com valores. Então, como isso chegou a você? Eu sempre tive uma trajetória empreendedora, né, de tomar iniciativa, e o empreendedor ele acaba sempre sendo uma pessoa que tem que tomar a frente da coisa, né? Então, eu sempre muito tive essa pegada dentro do esporte, e né, dentro dessas experiências fui ganhando campeonatos, fui ganhando medalhas, e passei para a faculdade, passei a fazer engenharia metalúrgica no FRJ, e de lá eu comecei a ser convidado para campeonatos internacionais. E ainda jovem... E campeão mundial, né, Luiz? Conta mundial, aí, ó. E dentro desses convites, eu, duro, né, ainda muito jovem, não tinha condições de ir, né? Até que a minha bisa faleceu, e depois no almoço, a família reunida, um tio meu, muito fã meu do esporte, quis perguntar como é que tava. Eu falei, acabei de ser convidado para ir pro Mundial, mas não tem como ir. Ele falou, mas se eu pagar para você tem chance mesmo de ir? Eu falei, tenho. Aí ele falou, então eu pago. Eu falei, então fui. Aí ganhei. Foi fácil assim, né, Luiz? Aí foi um desafio ali, né, de fazer a faculdade, treinava de manhã, fazia a faculdade à tarde, e à noite treinava de novo. E foi um campeonato no Canadá, lutei contra um americano, um canadense e um argentino, e voltei com o Brasil com medalha. Que orgulho danado, hein? Foi ótimo. E aí depois tive que tomar uma decisão, né? Pra onde eu vou? Vou seguir na carreira com o esporte ou vou seguir na engenharia, né? Mas eu achei que consegui ajudar mais pessoas e trabalhar mais os meus valores através da engenharia. Essa visão do esporte é muito interessante. São Paulo fala de combater o bom combate, né? Que a gente... E a vida muitas vezes é isso. Ela te exige que você tenha foco, você tenha treinamento, você tenha confiança, resiliência, né? Isso é muito próprio do empresário também. Na vida empresarial você precisa de ter esses valores, essa postura, e não precisa de ser uma competição que você tem que destruir o outro. Você pode ser uma competição ganha-ganha. Uma relação que tem o benefício para os dois lados, né? Com certeza. Luiz, você tão jovem, nós sabemos que pai é um pai zeloso, né? Em todas as suas conversas, em todos os movimentos que a gente faz, você sempre até tenta trazer a presença do seu filho. Conta pra gente um pouco do olhar do mundo do menino Luiz Felipe Sabá, a sua juventude, como que foi, quais os valores que você passa para o teu filho através do seu testemunho, ou que eu gostaria de deixar uma mensagem para que ele ouvisse esse momento que você está tendo conosco aqui. Não, se eu pudesse deixar uma mensagem, né, que eternizasse e daqui a alguns anos ele pudesse ver e ouvir novamente essa mensagem, eu sempre tento passar para ele muito do que me passaram também. Eu vou criando aquela autossugestão para ele, dizendo com bastante intensidade, com bastante emoção, dizendo quanto ele é querido, quanto que ele é amado, dizendo quanto que ele vai tocar nas coisas e as coisas vão dar certo, e que tem um Deus abençoando ele, tem um Deus olhando por ele, e que ele olhe para esse nosso Senhor e siga os seus passos. Eu sempre falo para ele sempre agradecer muito as coisas e estar sempre sendo muito grato e com bom humor. A gente brinca, mas às vezes na criança tem aquela coisa de fazer a coisa com mais intensidade, né? Para fazer com mais força. Fala, não, é sempre sorrindo. Quer brincar com o pai, brinca sorrindo. Que aí a gente está sempre num clima agradável, num clima leve e mantém isso para frente. O Sabá é engraçado que, como as coisas são convergentes. A gente teve um encontro agora recente com toda a DCE Brasil, foi um retiro e foi a pregação de Dom Marconi, que é o arcebispo de Brasília, arcebispo militar do Brasil.
E esses 2 pontos que falou, exatamente esses. O primeiro, de ter alegria em tudo. Você ter essa gratidão em tudo, essa alegria plena, e confiar que Jesus está com você. Você não está sozinho ali. E eu só faço esse parênteses porque foi exatamente os 2 pontos que você comentou conosco agora. Tinha uma história de um monge, assim, eu tenho muita ligação com o São Bento, né? E numa das casas beneditinas teve um problema no mosteiro, que conta essa história lá dentro, né? Falaram, se estamos com tanta dificuldade, e vocês podem ir para uma outra cidade e saquear aquela cidade. E só toma cuidado para não serem vistos. E aí o representante daquele mosteiro, não sei se era beneditino, podia ser outro, né? Podia ser, enfim, de monges. Eles falaram, só não sejam vistos. E eles foram, no dia seguinte, saíram, foram saquear a cidade, mas ficou um monge, que era mais sensível, que era mais conectado. E aí esse representante perguntou para ele, por que você não foi, já junto com os seus irmãos? Você falou pra gente que não podiam sermos vistos, mas tem um Deus que está sempre me vendo aqui e eu não podia ir. E aí foi uma mensagem muito impactante, assim, do quanto que vale a pena você estar sempre honrando exatamente por causa dessa vista o tempo todo e esse testemunho constante. Exatamente, É um exemplo. Luiz. E a gente falando de alegria, queria te dizer que a Uniapac, a DCE Jovem Brasil, é um movimento que já existe há algum tempo e tivemos a oportunidade de receber o Matheus, que é o representante desse movimento jovem no Brasil, e com a possibilidade da gente lançar essa semente aqui no Rio de Janeiro, o que foi feito e que a gente hoje já agrega aí dezenas de jovens que estão chegando, entre 18 e 40 anos chegando a Uniapac e a DCE Rio. A gente recomenda que eles colaborem também na DCE Jovem Rio. E ficamos muito felizes em receber vocês com todo esse vigor, a vitalidade que vocês trazem também, e também como faróis de boas ideias. Sabemos aí do seu envolvimento, você, por conta de um casuísmo familiar, teve a sacação de poder criar uma plataforma que seja precursora do olhar de doenças raras, a MED. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a gênese da MED e a que ela se destina. Quero até complementar aqui, mas se permitir, pro Luiz, né, como que esses valores da DCE ajudam também nessa vida empreendedora, né? Você está empreendendo, criando uma startup aí, né? E como que isso daí ajuda o networking da própria DCE aqui nesse teu caminho, né? E creio também, já para botar todos os vagões na rua, Luiz, como que até a própria disciplina do esporte te ajudou nesse momento aí. Não, perfeito. Acho que o primeiro é contextualizar, né, o que é uma startup, o que a gente trabalha com tecnologia, que é basicamente a gente montar um negócio que ele é escalável a ponto de vista da gente aumentar a quantidade de vendas sem ter que aumentar os custos fixos. Então, a gente teve histórias de pessoas, por exemplo, que já foram no Retiro de Aparecida, membros da DCE, que tem 2.000 funcionários. A gente não precisa ter tantos funcionários porque a gente consegue ganhar escalabilidade e trabalhar dessa forma. E a MED começou com um problema particular meu, com familiar. O meu pai teve uma doença rara e a gente teve muito desgaste, muita dificuldade para conseguir achar o diagnóstico dele. E eu era jovem ainda, isso teve um impacto muito forte na minha família, porque só o tempo da gente encontrar o diagnóstico dele era o tempo que ele era autônomo e ele não podia trabalhar. Então isso me marcou muito. E eu fui, conforme fui crescendo, escutando histórias se repetindo de outras famílias que também tinham... Foi vivendo aquele drama, né? Foi vivendo dramas. E aí a gente escuta hoje uma associação de doenças raras que fala que de 3 a 5 anos é o tempo médio para se chegar no diagnóstico de uma doença rara. Em muitos casos são 10 anos. E aí a gente criou, através de inteligência artificial, um motor de geração de hipóteses diagnósticas. Porque tecnologia não dá diagnóstico, né? Só médico. Então, a gente gera as hipóteses e aí dá um cartel, né? Dá um uma filtrada, né? Uma filtrada para o médico poder entender. E a gente
dá um embasamento da literatura. Então, se o médico decidir para aquela hipótese diagnóstica tiver alguma dúvida, tem um artigo científico que embasa essa hipótese diagnóstica explicando o que o modelo encontrou. Então, aquilo até serve como estudo também, se o médico quiser se aprofundar numa certa doença rara. Então, por exemplo, aconteceu num caso, durante as nossas simulações, de uma paciente que estava indo muito ao médico com um problema vaginal comum e não estava melhorando, não estava tendo uma alta. E utilizando a nossa ferramenta, o médico colocou os sintomas e viu a indicação lá, cheiro de peixe. Falei, não, peraí, a paciente está tendo cheiro de peixe. E ele selecionou, viu que era uma doença rara, a síndrome do cheiro de peixe. E aí ele, por saber disso, pôde diagnosticar a paciente de maneira mais assertiva e pôde dar um tratamento mais adequado. Depois ligou para a paciente não retornou mais no médico, realmente tinha melhorado. E antes o médico pedia que a paciente se higienizasse com mais frequência. E não ia melhorar. Era uma coisa que era... Não era essa a questão. Né? Não era essa a questão. E ele não estava conseguindo ver porque era mesmo raro, né? Então a gente tenta atuar dessa forma dentro dos negócios. Sabá, voltando um pouco no tema da ADCE jovem, e como o Maia comentou, nós temos esse ambiente de pessoas de boa vontade, de boa... vamos falar assim, dirigentes de empresa, dirigentes cristãos, mas dentro da faixa de 18 a 40 anos. E um dos projetos da DCE Jovem é de promover um intercâmbio de até 2 meses para as pessoas que querem ir para um outro país, onde existe a DCE também, trabalhar nas empresas dessas pessoas. Em contrapartida, a gente recebe aqui no Brasil outros empresários jovens que vêm para ter um intercâmbio, criar a cultura, e também trazer um pouco da experiência de como ser a DCE no mundo todo. Porque a Uniapac está em mais de 40 países. A Uniapac é a entidade internacional de empresários cristãos. E aí eu queria que você contasse um pouco como está sendo aqui o convívio com a DCE Jovem aqui do Rio de Janeiro, com outros jovens da sua faixa de idade e os projetos que estão sendo desenvolvidos nesse sentido. Não, perfeito. O ambiente da DCE é um ambiente que, não sei porquê, mas tem uma prosperidade ali envolvida, né? Ele cria um clima favorável que depois que a gente se reúne, depois que a gente tem uns almoços, depois que a gente receber algumas das entrevistas inspiracionais, né? A gente sai mais potente, com mais potência, querendo fazer... Eu saio até falando que consigo fazer mais motivado, fazendo mais e melhor. E eu encontro pessoas que pensam na mesma coisa, né? Os iguais se encontram. E é bom a gente estar nesses movimentos que você sai com muito mais energia, as coisas acontecem. Então, muito da minha carreira do esporte também, a gente tem essa questão da resiliência, de ter uma persistência sempre para estar avançando com os desafios. E esse movimento eu guardo muito como valor, assim. Aí é um valor pessoal e muito particular, né? Eu não faço negócios com pessoas que são falsas amigas ou que não são amigas. Ô Luiz, se você me permite, eu tenho um dito que diz o seguinte: você não faz negócio com quem você não gosta. Exato. É literalmente sinal de lambança isso. Cedo ou tarde acaba saindo algum problema. Então, até para você poder gostar de uma pessoa, você tem que conhecer ela, você tem que conviver com ela, você tem que ter valores similares aos dela. E isso é fundamental, né? Então isso daí realmente aproxima e prospera. E sobra você fazer negócio com quem é amigo, com seus amigos. É isso mesmo. Dizem que primeiro vem a amizade e depois os negócios. Né? Depois os negócios. É uma sabedoria cíclica e verdadeira. Né? E dentro da DCE a gente está fazendo amigos, pessoas que pensam na mesma situação, que estão no topo, são tomadores de decisão, né? São pessoas que estão no seu perfil, não são necessariamente empresários, donos de empresa que estão no CNPJ, mas são tomadores de decisões no seu dia a dia. E a gente compartilha desafios e aprende muito, assim. Então, eu tô com pessoas que estão no topo, então é muito inspirador para mim estar compartilhando desafios que acabam sendo mesmo, né? A gente particulariza para o seu negócio, mas o desafio, a legislação é a mesma, o ambiente é o mesmo, o Brasil é o mesmo. Então, e a gente precisa de criar esse ambiente de valores, porque gera confiança. Né? Quer dizer, imagina uma sociedade de uma cidade tão bacana como o Rio de Janeiro. Você tem mais confiança, não precisa de ter 100% de confiança, mas você tem um pouquinho mais de desconfiança, os negócios melhoram, a cidade prospera, todo mundo ganha. E aí eu queria só convidar o ouvinte,
procura no Instagram, @DCERio, ou então no Facebook, a DCERJ, que lá você vai ter sempre as nossas agendas, nossos eventos, pode participar conosco, ou então você aí na sua comunidade fala, puxa, a gente podia fazer um grupo aqui de empresários ou de pessoas de liderança, vamos, e a gente tem todo o interesse de enviar material para vocês poderem ter suas reuniões, para você poder ter um roteiro, porque o nosso objetivo é de realmente transbordar a partir da confiança, da boa vontade, de valores, transbordar para um Rio de Janeiro melhor. E valorizar coisas boas, né? Porque você pode valorizar qualquer coisa, mas você tem que saber o que valorizar. Valorizar a família, valorizar bons princípios, valorizar o esporte. Luiz, geralmente o bate-papo aqui no Conexão com Valores é tão gostoso que tem gosto de resenha, né? E a gente em 17 minutos o tempo é curto, mas a gente fala bastante, né? Fala o que tem que ser dito. Então queria aqui reiterar a nossa satisfação de tê-lo aqui conosco, a satisfação com todo esse movimento de engajamento que a gente percebe nos pares que te acompanham lá na Uniapac ADCE Rio, e conclamar aí ao nosso público ouvinte que divulgue aos seus pares de que o Conexão com Valores está sempre no ar aqui na Catedral FM aos sábados às 17 horas. E eu acho que podemos fazer um convite aqui para o meu grupo, pessoas que já me acompanham. Empreender é uma decisão muito solitária, né? Ir para o topo é uma decisão solitária. Então, a gente sabe que precisa encontrar pessoas que compartilhem desse sentimento, né? Então, se você está sozinho, se você está tendo esses desafios, a gente vai poder acolher essas pessoas dentro da DCE, né? E vai poder deixar a certeza que essa pessoa vai ser muito amada e muito querida aqui. Sem dúvida nenhuma. É um grupo de amigos, como você mesmo falou. E amigos que compartilham bons valores. Isso que é fundamental. Todos são muito bem-vindos aqui na DCE. É a construção que tem uma pedra firme, né? A nossa pedra firme é a nossa fé. Né? Pares se aproximam, Conexão com Valores. Até a próxima. Até, pessoal. Já deu os 25 minutos, né? Nossa, deu mais de 17? Quando você falou? A gente passou um minuto só.